Shang-Chi, o maior lutador da Marvel, sendo reconhecido até mesmo pelo próprio Wolverine, Capitão América, Pantera Negra e muitos outros, cara. O cara, ele é referência em arte marcial, contra o cara que gosta imensamente de lutar, Yujiro Hama, né? Quem será que venceria em um duelo e um desses dois aí? Fala galera, beleza? Aqui quem vos fala é o Thiago Turmo do Mais. E um duelo mortal, e outro aqui um duelo mortal envolvendo dois caras que gostam de lutar, artista marcial, né? Assim como eu fiz com o Yujiro Hama contra o Silver Fang e o Baki também contra o Ryu. Cara, esse daqui é um duelo muito bacana que eu tô trazendo pra vocês e que você me pediram. Quem me pediu aí foi o Ekron, acho que é assim que se pronuncia, né? Akron, ou Ekron Alves me pediu aí várias sugestões. Muito obrigado pela sugestão. E lembrando que se você quiser que eu traga a sua sugestão, um duelo mortal, inclusive essa, né, do Yujiro Hama contra o Shang-Chi, um dos duelos incríveis que eu, cara, fiquei muito hypado por fazer, porque são dois caras que eu gosto bastante, né? O Shang-Chi, ainda mais porque é um cara que usa arte marcial em si, né? Então se você quiser que eu traga algum duelo mortal que você pense que quiser que eu traga, né? Seja de Marvel, DC, anime, livro também, comente aqui que vai ser muito bacana trazer o seu duelo mortal. E também, claro, para você não perder outros vídeos como esse aqui, também se inscreva aí. É muito importante ter você aqui no canal, se inscrevendo, compartilhando, né? Ter você aqui é uma enorme honra para mim, trazer esses vídeos, esses duelos para vocês. Então vamos aí primeiramente começar com o Yujiro Hama. O Yujiro Hama, ele tem habilidades como o seguinte: força acima dos padrões humanos, domínio de artes marciais, inteligência, um gênio, né? Sabe muito bem como lutar, estratégias e tudo mais. Ele tem uma aura intimidadora, tolerante à dor devido ao seu imenso controle corporal, análise de informação. Ele pode detectar as condições físicas e fraquezas de uma pessoa com 100% de pressão, olhando somente para elas. Controle corporal do seu corpo, né? Pode aumentar também seus status, como por exemplo, usando aí a Demon's Back, né? Também outras habilidades. Reação instintiva, resistente à eletricidade, a veneno e doenças. Tendo esse resumo básico do Yujiro Hama, vamos aí para o Shang-Chi. Shang-Chi tem poderes e habilidades como o seguinte: força muito acima dos padrões, excelente artista marcial, ele domina o Kung Fu e a maioria das outras artes marciais, pontos de pressão, mestre em arma, como por exemplo nunchakus, cajado de bow, espadas, bastões, dentre outros. Criação de pós-imagens, sentidos aprimorados, percepção extrasensorial, reflexão de ataque, clara evidência, ele pode receber visões de eventos dos quais não teve acontecimento ainda, reação instintiva, muito parecido aí com o próprio Homem-Aranha, resistente a temperaturas, manipula o ar, manipula o Chi, pode aumentar seu status, manipula também o veneno mais letal, só faz com que ele seja nocauteado e nada mais. Tendo esse leque, resumidamente, dos dois personagens, vamos aí para o combate. Shang-Chi e o Yujiro Hama são dois caras que se destacam muito bem em arte marcial. Shang-Chi, ele é considerado como o maior artista marcial da Marvel, tirando o treinador, tá? Porque ele pode copiar e tudo mais, né? Já o Yujiro, ele foi considerado como o mais forte e também um cara muito incrível, né? Só que na medida que a história foi passando, foi sendo contada, seu pai, o Yujiro Hama, se mostrou ser bem mais perigoso que o próprio Yujiro. Como sabemos que ambos têm uma força incrível e sabem lutar muito bem, e o Yujiro sabe tanto quanto o próprio Shang-Chi, né, lutar e artista marcial também, o Shang-Chi, ele saberia como contra-atacar a cada estilo de luta que ele fosse usar aí contra o próprio Ogro, né, o pai do Baki, por exemplo. E o Yujiro, ele já foi explicado, tá? Tendo explicado a fraqueza do Shinoji Koiha na própria luta dele, né, dos dois. E o Yujiro também sabe muito bem que o próprio Muhammad Ali não usava boxe, né, literalmente, mas ele usa seu próprio estilo, que inclusive ele sabe como lidar com esse estilo de luta, criando então seu próprio Muhammad Ali. Ele também explica o próprio estilo de luta Kwai, ou até mesmo quando a técnica definitiva do Kinpo chinês, Chun-Li, é usada aí, foi usada contra ele também, contra o próprio Yujiro Hama. Então pode ter certeza que ele saberia como funciona as técnicas ou até mesmo os golpes que o Shang-Chi pudesse usar contra ele, ou vice-versa também, tá? Já que também pode também analisar tudo e todos os pontos fracos do inimigo, e o Yujiro Hama tem essa capacidade. Assim que ele bater o olho nele, de uma forma ou de outra, seja ela numa forma de lutar ou na sua própria posição de luta, o Yujiro vai saber como atacar. Então essa luta em certo momento não poderia ser decidida em arte marcial, já que até mesmo o Shang-Chi ou o Yujiro podem usar pontos de pressão para atingir seus corpos e assim ficar mais adapto a ser atingido mais facilmente. Só que tem um porém:
Aí que entra o fator de controle de corpo e resistência, tanto o Yujiro quanto o Shang-Chi tem, que conseguiram aguentar de boas ataques um de outro, tá? Conseguiriam também aguentar, né? Ataques de boas um de outro. E assim, inimigos bem mais agressivos e perigosos, sem ter como prever o ataque, o Shang-Chi ele já lutou e se deu muito bem, cara. Como aconteceu contra o próprio Wolverine, onde ele já estava aí descontrolado, né, no seu modo Berserk. Wolverine ele é um dos caras, um dos grandes lutadores também. Aprendeu a lutar contra o próprio Shang-Chi também. Shang-Chi, então, ele luta contra o próprio Logan. Pantera Negra já considerou o Shang-Chi mais habilidoso que o próprio Punho de Ferro. O Tony Stark também chegou a dizer que o diagnóstico sobre a eficiência dos movimentos do Shang-Chi e a geração da sua força está fora das tabelas conhecidas. E ele também pode reagir antes de sequer pensar. Todos os movimentos são perfeitamente coordenados e calculados como se ele fosse um observador externo, né, de fora, que o Shang-Chi ele tem essa capacidade. É claro que ele também tem as mãos mais mortais, indiscutíveis em todo o Kung Fu. E o Jiro ele tem a Demon's Face, né, que é uma habilidade que dá a ele, o portador, um aumento de força, resistência, velocidade, um reflexo e, claro, uma intimidação tremenda. E o Jiro ele chegou a usar isso nessa primeira luta contra o confronto aí contra o Doppo Orochi, né? E o Jiro ele decidiu usar essa habilidade quando ele percebeu que poderia perder, fazendo então o rumo da luta mudar. E nessa, digamos assim, forma, né, entre aspas, o Jiro ele é capaz de receber o mínimo de dano possível. O que, diga-se de passagem, caso o Shang-Chi atacasse ele com o Demon's Face, o Jiro sofreria menos dano do que pudesse sofrer ao normal, né? Uma luta normal de igual para igual. Agora, em situações de risco, que poderia colocar a vida do Shang-Chi em jogo, o Shang-Chi ele poderia evitar ataques críticos do Yujiro Hama. Por exemplo, ele já chegou a mudar o seu corpo para poder evitar que o seu pescoço pudesse ser quebrado, né? Ele também até mesmo conseguiu sair de um golpe que estava estrangulando ele também. Só que você pode argumentar comigo que o Yujiro Hama enfrentou Baki e vários outros lutadores de nível superiores a ele, até mesmo derrubar o maior elefante do mundo que destruiu todo o exército dos Estados Unidos. E claro que também tem aquele impacto enorme de seus golpes, como se fosse uma bomba nuclear. Só que eu tenho um porém, Shang-Chi ele é um cara de muita técnica, né? E eu diria que pode ser mesmo até mais versátil e mais poderoso do que o próprio Yujiro, porque o Shang-Chi ele pode usar seu Chi para poder atribuir muito mais energia do que a aura que o Yujiro Hama tenta emanar, por exemplo, né? E eu digo isso porque o Shang-Chi ele pode disparar explosões de energia bem fortes, capaz de derrubar o mais alto nível de lutador, cara. Por exemplo, com o próprio Chi também, né? E por exemplo, isso ele chegou a usar aí, a dar, né, um chute com o Chi carregado e mandar peso pesado pra longe, cara, como por exemplo o próprio Hulk vermelho, jogando ele pra longe. Até mesmo se alguém for mais rápido que ele, por exemplo, ele consegue ter mais leveza, né, com mais leve, clara vantagem com essa habilidade que ele obtém sobre a pessoa que está lutando contra ele. Então mesmo que essa pessoa estiver lutando contra ele for mais rápida que ele ainda assim consegue com essa habilidade ter mais vantagem do que essa pessoa. Também teve até uma luta onde ele teve uma vantagem contra o próprio Punho de Ferro. O Punho de Ferro diz que o Shang-Chi ele é provavelmente a única pessoa que poderia derrubá-lo em uma luta de Kung Fu. Fora que o Shang-Chi também tem muitas armas e utensílios que ele pode usar, como por exemplo a manopla, espadas, muchachos e dentre muitos outros. Além do mais, atualmente o Shang-Chi ele está usando uma espada bem poderosa, tá? Foi revelado que sua própria espada é na verdade um cubo cósmico, e com isso ele foi capaz de lutar contra o próprio Thor e se manter firme na luta contra ele, chegando então até mesmo ferir ele. Agora, mesmo que se a espada do Shang-Chi não tivesse a favor do Shang-Chi em si, não tivesse essa possibilidade dele usar essa espada, o Shang-Chi ele ainda assim venceria? Olha, jovens, sim, só que com muita dificuldade. Por mais que os dois possam praticamente lutar de igual para igual, tá, no combate corpo a corpo, Shang-Chi ele ainda assim leva vantagem pelo seu Chi sendo canalizado em uma energia forte e poderosa, combinando então o maior fator vantajoso dele também, né, seja ele de cura, de força, resistência ou até mesmo velocidade, e também ser o maior lutador do seu universo em si. A única vantagem do Jiro que ele pode ter é que se caso o Shang-Chi ficar sem o seu aumento de Chi, ele pode se tornar um humano em si normal, entre aspas, né? Mas pode ser nocauteado com mais facilidade, assim, né? Só que mesmo sem o Chi, ele ainda assim ele é um humano bem resistente. Quem vence? Olha, jovem, num duelo, esse duelo que é bem difícil, tá? Confesso que o Jiro seria um páreo duro pro Shang-Chi, e que de fato o Yujiro Hama sim pode vencer, pela potência dele ter conseguido parar um terremoto, né, e tudo mais. Só que a vontade do Yujiro Hama tem com as suas técnicas, né, ou até mesmo com a Demon's Face, o Shang-Chi também tem o conhecimento de todas as artes marciais, como por exemplo lutar contra inimigos que são tão bons quanto ele mesmo também. Tem uma resistência muito
acima da média, e mesmo tendo recebido golpes críticos, ele vai voltar para poder lutar. E claro que também tem uma grande vantagem do Chi, que ele usa para poder aumentar ataque de energia e também lançar esse ataque de energia, que também já chegou a servir para poder derrubar grandes pesos pesados, como por exemplo o Hulk Vermelho, Wolverine, Capitão América, assassinos extremamente treinados, para falar a verdade, o exército deles, né, Pantera Negra e dentre muitos outros. Mas, mesmo tendo essa vantagem toda que o Shang-Chi tem, eu ainda assim acredito que essa luta poderia sim dar um empate, tanto para o Yujiro ter condições também de vencer, quanto também o próprio Shang-Chi também tem condição de vencer. Então esse duelo aqui sim daria um empate. Mas e pra você, quem você acha que vence, Shang-Chi ou Yujiro Hama? Comenta aqui, quero saber a sua opinião, quero ler a sua opinião, vai ser muito bacana saber a sua opinião. E claro que se você quiser que eu traga outro duelo mortal envolvendo Yujiro Hama, Shang-Chi, qualquer outro personagem lutador, cara, que é muito bacana, quero trazer esse seu duelo, vai ser muito bacana. E também, claro, pra você não perder nenhum outro duelo mortal, se inscreva aqui no canal pra você não perder na dica de nada. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e até mais.